Queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez entrando na palavra de Deus. Para celebrar ao Senhor. Mais uma vez. Amém? E nesta tarde, eu vou falar sobre quando Deus move. Quando Deus se move. Amém? Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Quando Deus se move, tudo funciona. Tudo dá certo. Quando Deus se move, as coisas sempre acabam chegando a uma conclusão para te dizer, continua persistindo, de bênção e de vitória. Amém? Aleluia. E nesta noite, ou nesta tarde, eu quero te mostrar a grandeza do Deus poderoso da glória. O Deus que age sempre em nosso favor. As coisas sempre acabam chegando a uma conclusão para te dizer, continua persistindo, de bênção e de vitória. E nesta noite, nesta tarde, opero, obra, em nosso favor. Eu vou ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, capítulo 4. Ali tem, no livro de Êxodo, capítulo 4, tem um texto ali que nos mostra um Deus que opera milagre. Amém? Eu vou ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 4. Se vocês puderem me ajudar. Ali tem o livro de Êxodo capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 18, Êxodo 4, versículo 18. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a mulher e os seus filhos montassem um jumento
e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus lhe havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu irei lhe dar poder para fazer muitos milagres quando você voltar para o Egito. Quando você voltar para o Egito, eu lhe darei muito poder. Moisés tinha na mão o bastão que Deus lhe tinha mandado que ele levasse. Esteja pronto para fazê-lo diante do rei daquela terra, mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o meu povo ir. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Ele já lhe disse que deixe o meu filho sair, a fim de me adorar, mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Aqui Deus começou a dar dezenas de instruções para Moisés quando ele estava regressando para o Egito. Aleluia. Pastor Ismael, um grande abraço, meu pastor. Que Deus te abençoe ricamente, com todas as bênçãos de Deus. Amém, meu pastor? E que Deus continue te abençoando na pregação, nos dons espirituais, da revelação. Aleluia. Porque esta é a sua chamada, meu querido. Sua chamada para pregar, para mostrar ao mundo a grandeza que nós temos, a grandeza do nosso Deus. Amém? Aleluia. O Edson Viana também está chegando aí. Que Deus abençoe o irmão Edson Viana. Olha, gente. Moisés, ele toma a firme decisão: eu vou voltar para o Egito. E retornar para o Egito sempre não foi uma boa decisão de nenhum cristão. O Egito faz parte do nosso passado. O Egito não vai fazer parte nunca mais do nosso presente. Você precisa entender isso. Uma vez que você está no Egito, é lá no Egito que você morrerá. Mas uma vez que você sai do Egito, você nunca para lá voltará. Eu creio nisso. Tá bom? Então, a gente precisa entender que Deus, ele não quer que a gente volte para o Egito. Ele não quer. Mas a gente é muito teimoso. A gente tem essa teimosia de sempre querer voltar às coisas antigas. A gente tem saudade dos nossos velhos pecados de estimação. É por isso que na maioria das vezes alguns crentes acabam cometendo delícias e pisando no tomate contra Deus e acabam caindo em pecado. Por quê? Porque eles acomodam com a vida que agora tem com Deus. Você tem que fazer desta vida com Deus uma vida de milagre, uma vida de poder, uma vida dinâmica, uma vida de alegria, uma vida de trabalho, uma vida dinâmica. Nós temos que fazer esta nova vida que nós temos com Cristo Jesus, uma vida de ocupação. Porque toda vez que você abre espaço para o inimigo agir na tua vida, ele vai agir. Amém? Então, você tem que entender que você é chamado da casa de Faraó para a casa do verdadeiro rei. Você é chamado dos pepinos do Egito para banquetear com o maná que o Senhor está te dando. Então, pastor Ismael, nós somos recíprocos, amado pastor. Eu sempre tenho visto os flashes de pregação que o senhor coloca no Facebook. E é uma bênção, sempre eu sinto a presença de Deus ali. Muito boa a palavra. Olha, glória a Deus. E
E quando Moisés começa a dizer com Deus, eu preciso voltar para o Egito, eu preciso rever os meus parentes, preciso rever os meus amigos, minha família, que ficaram por lá. Eu quero saber como eles estão. Então Deus, ele diz a Moisés, desça ao Egito, porque aqueles que queriam te matar, eles já morreram. Eles já morreram. Então eu quero falar sobre quando Deus move, nada deve parar. Quando Deus move, nada deve pará-lo. Quando Deus move, você não vai parar. Você está entendendo? Há momentos em nossa caminhada com Deus em que o chamado é claro. O chamado, ele é claro, sempre foi. Mas o caminho parece confuso às vezes. Às vezes nós ficamos confusos com a nossa chamada, confuso com o caminho que Deus coloca na nossa frente. O caminho que nós trilhamos, ele é um caminho cheio de espinho, é um caminho apertado. O caminho que nós trilhamos é um caminho de entrega. Todo dia você tem que entregar alguma coisa para Deus. Todo dia você tem que resolver abrir mão de alguma coisa. Todo dia você tem que tomar uma decisão e às vezes nem sempre vai nos alegrar e vai satisfazer o nosso coração, porque Deus sempre vai pedir algo que a gente ama. Na maioria das vezes, Deus sempre vai pedir algo que está nos dando alegria. Deus sempre vai pedir algo que está nos separando dele, dividindo nossa comunhão com ele, dividindo o nosso amor com ele. Então, há momentos em nossa caminhada com Deus que o nosso chamado se torna iluminado, claro. Mas às vezes você fica confuso, você fica confundido, porque você vê que tem mais tribulação do que calmaria. Você tem mais doença do que saúde. Você tem mais perturbação do que paz. E você tem mais problema do que solução. E aí você começa a ficar confuso. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando? Certo? O que está acontecendo? Mas eu estou aqui para dizer para você que Jesus, ele nunca disse que seria fácil. A palavra de Deus, ela nunca disse para nós que seria fácil seguir este caminho. Deus, ele deu uma comissão para Moisés. Moisés, ele foi comissionado, Moisés de forma poderosa. Ele deu uma missão para Moisés, e era uma missão poderosa. Mas antes mesmo de chegar ao Egito, Moisés começou a ter conflitos interiores dentro do coração dele. Conflitos, perguntas, angústia, tristeza. Olha, Deus, ele levou 40 minutos para tirar Moisés do Egito. Mas Deus levou 40 anos para tirar o Egito do coração de Moisés. Moisés passou uma geração inteira no meio do deserto. Uma geração, ela tem 40 anos. 40 anos. A idade em que Moisés estava quando ele saiu do Egito. E agora ele retorna para o Egito, ele já está com 80 anos. Ele já não é mais um jovem. Ele já é um velho. Parece que Moisés tinha saído do ferro velho da época.
Entendeu? Então Deus ele manda Moisés para o deserto. Olha o lugar que Deus manda o seu príncipe, porque Moisés ele era príncipe do Egito, pastor Ismael. Moisés ele está tendo conflitos interiores. E são esses conflitos interiores que nos afastam de Deus. É esses conflitos que tem dentro de nós que nos afasta da palavra, que nos dá tristeza. Ajustes familiares. Uma série de advertências divinas acaba interrompendo a sua jornada. Isso tudo que eu estou te pregando aqui hoje foi o que causou problema com Moisés. Deus te deu uma chamada. Deus tratou um plano na sua vida. Deus te mostrou o modo que você deve fazer para trabalhar, para fazer a obra. Deus disse a você: eu vou te dar todas as ferramentas que você precisa. Mas no meio do caminho, no meio da caminhada, a família de Moisés começou a lhe dar problema. E Deus começou a dar um monte de advertência para Moisés durante a jornada dele. É tão bom quando um servo de Deus ou uma serva de Deus está apta para abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Espírito Santo. Porque quando você tem o ouvido travado, fechado para a voz de Deus, a sua vida se torna vazia, ela se torna sem fruto, sem retorno de Deus. Porque Deus fala e você trava o seu ouvido para ouvir a palavra. Esse trecho bíblico que eu estou te mostrando mostra que quando Moisés obedeceu o chamado de Deus, Deus exigiu mais do que entusiasmo. Deus ele exigiu mais do que a alegria de Moisés. Deus ele exigiu de Moisés algo muito maior do que a alegria. Eu estou muito feliz porque eu vou para a África, vou ser um missionário na África. Aí eu vou para a América do Norte, eu vou ser um missionário em Boston. Eu vou ser um missionário no Canadá, eu vou ser um missionário em Los Angeles, em Nova York. E você fica alegre com isto. Você está entusiasmado porque você vai viajar e vai trabalhar e fazer a obra de um grande missionário. Moisés, ele estava animado. Moisés estava feliz. Porque ele iria fazer algo que o Senhor ia fazer algo maravilhoso na vida dele, ele sabia disso. Mas só que Deus estava requerendo muito mais do que isso, pastor Ismael. Olha, você já obedeceu o chamado. Você sabe o que Deus quer agora da gente? Ele quer alinhamento. Ele quer um alinhamento. Ele quer o alinhamento. O que é alinhamento, pastor Abraão? Ele quer que você tenha um alinhamento com Ele. Ele quer que você obedeça tudo que Ele está te falando, te pedindo e te mandando que você faça. Aleluia.
Irmã Ivan Lopes, meu querido irmão pastor Ivan Lopes, seja bem-vindo. Alinhamento. O nosso chamado, ele exige alinhamento, reverência, arrependimento e uma fé inabalável. Requer alinhamento e uma fé inabalável. Porque quando você tem o alinhamento com Deus, quando você tem uma fé inabalável com Deus, uma reverência, um arrependimento, aí você vai iniciar a jornada com Deus. Aí você pode iniciar essa longa jornada com Deus, porque você sabe que tudo vai dar certo. Sim, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem muitos pastores, muitos líderes que eles aceitam o chamado. Eles ficam alegres. Eles são entusiasmados. Olha, Zelir Quadra, a paz do Senhor, irmã Zelir Quadra. Então, eu quero nesta noite explorar um pouco a jornada de Moisés. A jornada deste grande homem de Deus. Explorar os altos e os baixos deste profeta. Esse profeta que muitas vezes é chamado maior do que Jesus Cristo. Esse profeta que na maioria das vezes é chamado de o grande mestre da lei. Os judeus consideram Moisés o pilar do teu ensinamento. Moisés, ele era um grande escritor. Ele que escreveu o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, foram escritos por Moisés. A maioria foram escritos no meio do deserto. Ele escreveu esses livros por volta de 1445 anos antes de Cristo. Quase 1500 anos antes de Cristo. Durante a peregrinação do povo pelo deserto, Moisés estava lá escrevendo. Tudo o que tinha acontecido com ele, Antônio Brito, seja bem-vindo. Ele escrevia. Passamos pelo Mar Vermelho. A rocha hoje à tarde jorrou água. Amanhecia o dia com codornizes caindo do céu. Amanheceu o dia e havia bolo feito de mel sobre o grande orvalho sobre a terra. Olha. Deus sabia que o povo não podia comer aquele bolo misturado com a areia do deserto. Então, durante a noite, Deus manda um sereno parecendo algodão. E sobre aquele algodão, o sereno, parecendo algodão, havia pedaços de bolo. Bolo que eram feitos de mel. Olha só. Deus foi o grande cozinheiro da nação de Israel no meio do deserto. Após o êxodo do Egito, o capítulo 4 narra os eventos que antecedem a ida de Moisés ao Egito para libertar o povo hebreu.
Moisés é chamado de o grande libertador. Moisés havia fugido de Faraó. Ele havia vivido por cerca de 40 anos em Midian. Após o encontro com Deus na sarça ardente, ele recebeu o chamado. Diante de uma sarça, diante de uma terra santa, uma sarça que queimava, mas não queimava. Isto é lindo. E ele recebe aquele chamado ali. E Êxodo 4:18 mostra o momento em que Moisés começa a sua jornada. Mas ele enfrenta um episódio crítico de correção divina. Deus corrige o seu profeta. Deus corrige o seu atalaia. Eu sei que você não gosta de ser corrigido, ser chamado a atenção. Nós não gostamos de ser chamado a atenção, de ser corrigido, mas Deus corrige a tudo que Ele ama e que Ele tem como filho. E sendo você um filho de Deus, você vai ser corrigido. Você vai ser corrigido. E ele agora, a quase morte por não circuncidar o seu filho. E isto revelou a negligência de Moisés quanto à aliança, porque na aliança de Deus, todo pai tinha que circuncidar o seu filho. E esse episódio mostra que não se pode ser leviano à missão de Deus. A obediência precisa ser completa. A obediência precisa ser completa, sem dúvida, completa, inerrável. E quando Deus ele pede algo para nós, Ele pede pensando, Ele vai obedecer. Ele vai obedecer. E eu creio que se Deus te pedir alguma coisa também, você vai obedecer. Porque esse é o caminho. E quando Moisés ele sai do deserto diante da sarça que estava ardendo, queimando, e não queimava, ele mostra respeito a Jetro. Ele mostra responsabilidade familiar. Porque ele não vai juntando as roupas dele dizendo, vou descer ao Egito. Não. Aparecida Fernandes, seja bem-vinda. Ele não faz isso. Ele pede permissão ao seu sogro, Jetro. Ele diz, sogrão, eu vou retornar ao Egito. Moisés agora, ele mostra que ele já está maduro. E ele agora demonstra maturidade e honra dentro de sua casa. Irmãos, larga a mão de ser menino. Tem muitos maridos me assistindo agora, eles parecem crianças. Parecem filhos de suas esposas. Você está entendendo? Moisés Aparecida, seja bem-vinda. Ele agora é um homem amadurecido, um homem de maturidade. Ele chama o sogro dele e fala, olha, eu preciso retornar ao Egito, porque eu vou rever meus amigos.
Eu quero ver se meus filhos estão vivos. Eu vou ver meus irmãos. Ele não esqueceu dos seus irmãos. Ele não esqueceu da herança de Deus. Deus chama Israel de meu filho primogênito. Você que está me assistindo agora, você pode comentar aqui, eu sou primogênito de Deus. Alguém perguntou para mim, pastor Abraão, o senhor é de qual igreja? Eu não sou de igreja nenhuma, eu sou primogênito de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Olha, você sabia que Deus valoriza a ordem familiar antes de enviar alguém ao ministério? Como é que pode alguém que não cuida da família dele e ser cuidador da herança de Deus? Quando Paulo está ensinando a Timóteo, 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele diz que aquele que não está apto para cuidar da tua família como deve, jamais deverá cuidar da herança de Deus. Né? A palavra chuve, no hebraico, ela quer dizer voltar, retornar. Moisés está dizendo, eu preciso voltar, eu preciso retornar. Moisés está falando isto, eu preciso restaurar o meu propósito. É isso que Moisés está falando com Jetro, eu vou voltar para o Egito, porque o meu chamado é tirado de lá. Então eu vou restaurar o meu propósito. Qual é o propósito que você fez com Deus? Digam para mim. Qual é o propósito que você fez com Deus? Esse propósito que você fez com Deus há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, se ele está cascudo, se ele está relaxadamente esquecido, hoje é o dia de você restaurar o seu propósito. Mesmo com a missão divina, Moisés não desprezou as responsabilidades humanas. Eu sei que você serve a Deus. Eu sei que você tem um chamado para ser missionário, aonde você quiser, eu sei. Mas primeiro você cuida da tua família. Você primeiro tem que cuidar das suas responsabilidades humanas. É um equilíbrio. Entendeu, Ivan Lopes? É um equilíbrio para não dar falso testemunho. É um equilíbrio entre vocação e família. Vocação e família andam lado a lado. A maioria dos pastores hoje estão com suas famílias destruídas. Filhos desviados do Evangelho. Alguns estão bebendo álcool, fumando maconha. Olha, predadores que têm seus filhos desviados do Evangelho. E eles estão pregando como se nada tivesse acontecido com a família deles. Estão pregando como se nada tivesse acontecido com a família deles. Eu não entendo.
Até pais que têm filhos homossexuais. Pastores que têm filhos que estão presos. E são agendados para pregar no Brasil inteiro, frequentar as igrejas, ocupar os púlpitos. O relacionamento com Jetro antecipava a futura parceria entre os dois lados. Ele disse para Jetro: Jetro, eu vou para o Egito, mas eu não quero perder a tua comunhão. Eu vou para o Egito, mas eu quero que você fique em contato. Ou eu vou para o Egito, mas eu quero que vocês vão comigo. E olha, não arrume desculpa para você voltar para o Egito. Você deve retornar ao Egito somente se Deus te mandar você retornar. Moisés estava obedecendo uma ordem, porque havia algo de Deus que estava lá no Egito. O seu filho primogênito, chamado Israel, estava lá no Egito sendo escravizado. Há 430 anos no Egito como escravo. Olha, eu vou dizer aos pastores que estão me assistindo aqui, eu creio que deve ter alguns aí. Eu acho que deve ter alguém aí me assistindo. A autoridade espiritual começa no lar. Você não terá autoridade na igreja se você não tiver autoridade em casa. Quem não honra os de sua casa não pode liderar os que estão de fora. Não tem como. A autoridade espiritual começa dentro da sua casa. Se você não honra teu filho, não honra tua filha, não honra nem o teu cachorro. O meu está ali, ó. O meu bichinho está ali. Aqui em casa até o cachorro é honrado. Você está vendo o meu cachorro? Você já leu o livro de Provérbios, capítulo 10 e versículo 12? Você tem que honrar a tua esposa. Você tem que honrar os teus filhos. Você tem que honrar a tua criação. Você não pode chegar em casa, chutar o portão da tua casa e dar um chute na vida do teu cachorrinho. E chamar o teu bicho de vira-lata, purguento, cheio de pulga e por aí vai. Bate no bicho. E você sabe por que o meu cão está deitado no sofá tranquilamente ali? Porque ele sabe que esse lar é dele. Ele sabe que ele também tem uma família. Olha, eu não sei se você está no segundo casamento, no terceiro casamento, não importa.
Eu não queria dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Tem algumas irmãs que entram no meu chat e a primeira pergunta que elas fazem é: o senhor é casado? E eu respondo: sou casado. E se você olhar a primeira página do meu Facebook, você vai me ver ao lado da minha esposa, ao lado dos meus filhos. Eu nunca vi um pastor, um homem de Deus, que não apresenta a família dele para ninguém. Você tem vergonha da tua família? Adaro Rodrigues, seja bem-vindo, meu irmão. Deus controla todos os tempos e caminhos, amados. Eu quero repetir. Deus controla todos os caminhos e todos os tempos. Deus agora ele encoraja Moisés. Ele diz: Moisés, anima, cara. Moisés, se alegra. Moisés, aqueles que queriam te matar, eles já morreram. Eu já recolhi todos eles. Deixa Deus resolver o teu problema. Então Deus encoraja Moisés dizendo que aqueles que queriam matá-lo já estavam mortos, Ivan Lopes. É tão bom a gente estar na mão de Deus, né? É por isso que aquele velho hino diz, né? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. Glória a Deus. Antônio Brito, olha, gente. Deus sempre vai encorajar você, Antônio Brito, para você continuar. Olha, Deus sempre vai encorajar. Diga ao Vinícius para continuar com a barbearia. Hoje é o dia ruim, mas amanhã vai ser um dia melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Homero Ribeiro, boa noite, meu querido. Que Deus te abençoe. Compartilhe a live para mim. Façam isso para mim, tá bom, irmãos? Olha, eu sei, mas diga ao Vinícius, continua. Deus está encorajando Moisés. Pode retornar. Não tenha medo.
E isto mostra que Deus é soberano em toda a história. Ele é soberano sobre a tua história. Deus é soberano sobre a minha história. Olha, isso remove do passado o medo. Quando Deus chama, Ele também cuida das ameaças. Se Deus te chamou, Ele vai cuidar das ameaças. O uso de um jumento como meio de transporte destaca a simplicidade e humildade na missão. Por que que eu citei a palavra jumento aqui na pregação? Porque o jumento significa simplicidade e humildade na missão. Seja humilde. Seja simples. Você sabe o que tem atrapalhado? O que tem atrapalhado os pastores hoje? É que a maioria deles, quando começam a ganhar algum dinheiro com a obra de Deus, eles começam a ganhar muita grana com a obra de Deus, quando a obra cresce, eles compram carro importado, eles compram mansões, eles compram roupas de alto valor. E tudo que eles usam e vestem são feitos de couro legítimo. Usam relógio de 100 mil no braço. Eles perdem a simplicidade. Eles perdem a humildade do jumentinho. O destaque que eles tinham de humildade e simplicidade acabou. Acabou. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus revela que endureceria o coração de Faraó, mostrando a Moisés que o sucesso da missão não depende da receptividade humana, é da vontade divina. Não espere que as pessoas vão te receber de braços abertos. Ô, missionário! Vem, missionário! Vem cá, missionário! Não vai ser assim. Né? Vão abrir os braços, vão te abraçar, te beijar. Então Deus, ele disse a Moisés, Faraó vai estar com o coração endurecido. O sucesso da tua missão não vai ser de acordo com o que o Egito vai te receber. Eu vou em muitas igrejas pregar e não é todas elas que me recebem de braços abertos. Tem algumas que ficam olhando para mim meio desconfiado. Você entendeu? As pessoas nem sempre vão aceitar aquilo que você vai pregar, aquilo que você prega. Eles não vão aceitar. É isso aí. Mas você está sendo enviado por Deus, você pode ir que tudo vai dar certo. Faraó vai estar com o coração duro. Faraó vai ter firmeza. Ele não vai deixar no primeiro momento o meu filho caçula vir. Ele vai ter resistência ao arrependimento. Nem todo pecador ele vem a Cristo na primeira pregação. Nem todo pecador vem a Cristo na quarta pregação. Alguns têm um coração muito endurecido.
Mas uma coisa eu posso te dizer nesta noite. Eu posso te dizer, em nome de Jesus. Quanto mais duro for o coração, mais fácil Deus pode quebrar. Aleluia. O propósito de Deus transcende a lógica humana. A lógica humana, ela é sempre transcendida pelo propósito de Deus. Até mesmo a oposição serve ao plano divino, Adário Rodrigues. O Vinícius está tendo oposição ali na barbearia, está perdendo os fregueses, a concorrência abriu uma loja do lado. Mas eu vou te dizer, a oposição que o seu filho está tendo na barbearia está dentro do propósito divino, é o plano divino, Romanos 9,17. Todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados para um propósito. Meus amados irmãos, o Espírito Santo está falando com alguém. Moisés, ele quase perdeu a vida porque ele foi negligente. Quase custou a vida dele porque ele foi negligente. No caminho, Deus confronta Moisés e quer matá-lo. Há um momento de tensão que revela a santidade do chamado. Mas como que Deus quer matar Moisés? Porque Deus chamou Moisés para um chamado de santidade. Você não pode ficar aí brincando com o teu chamado, brincando com a tua unção. Tem muita gente, muito pregador morrendo em cima do culto, em cima do púlpito. Eu vi há pouco tempo um pastor aí pregando o evangelho, até jovem. Ele morreu em cima do altar. E muitos estão falando, é uma glória você morrer em cima do altar pregando. Eu digo, talvez não. Se você estiver em cima de um púlpito em pecado e você está pregando, Deus pode te recolher ali, para que pelo menos a sua alma seja salva. Deus, ele quis matar Moisés, no versículo 24 fala sobre isso. Porque Moisés falhou em cumprir a aliança da circuncisão, que foi ordenada por Deus em Gênesis 17:10. O juízo começou pela própria casa de Moisés. Quem lidera precisa ser o primeiro a obedecer. 1 Pedro 4,17. A palavra hebraica para encontrou é pagash. Pagash. Fala sobre o encontro hostil. Deus confronta quando há pecado. Sempre vai haver confronto entre você e Deus quando você estiver pecando. A omissão espiritual é tão grave quanto a rebelião. A rebelião e a omissão espiritual
É gravíssimo. Deus exige aliança total. Aliança total. Antes dele ir libertar Israel, Moisés precisava primeiro libertar a sua própria casa da desobediência. Zípora era a esposa de Moisés. Ela era uma midianita. Ela age rapidamente. E Zípora realiza a circuncisão. Coisa que era para o homem fazer, Moisés fazer, a esposa que fez. Deixa eu corrigir aqui, ela não era midianita. Zípora era aquela que mediou aquele problema entre Moisés e Deus. Ela corre lá, ela realiza a circuncisão. A esposa reconheceu a gravidade da situação espiritual e ela agiu com discernimento. Como é bom a gente ter uma esposa que tem discernimento, né, amado? Como é bom a gente ter uma esposa que reage e age rapidamente quando ela vê que algo não está bem, algo não está certo. Então, quando ela fala com Moisés para ele deixar de ser esposo sanguinário, revela que ela estava em choque, porque ela estava preocupada com a vida do marido. Entenderam? Ela não queria que Deus matasse Moisés por causa dele não ter feito a circuncisão para cumprir a aliança. Mulheres sábias são instrumento de Deus para salvar suas casas. Abigail que salvou a casa dela. Esther que salvou a casa dela. Ruth que salvou a casa de Noemi. Está entendendo? Raabe que salvou a casa dela. Porque se Raabe não tivesse colocado o fio de escarlata naquela janela, eles teriam matado a família toda dela. Então, amados maridos que estão me assistindo, aprenda a ouvir as suas esposas. Aprenda a ouvir as suas esposas. É uma pena que não tem nenhuma irmã me assistindo esta noite. As que estavam assistindo parece que elas saíram da live. Elas não estão comentando mais. Graças a Deus, amado, que eu tenho uma esposa sábia, uma esposa que já salvou a nossa família um monte de vezes. Ó. Deus valoriza quando a mulher coopera. Coopera na missão espiritual da sua casa. Graças a Deus, amado, que eu não caminho sozinho no meu chamado. O meu chamado tem a esposa do meu lado.
Qual é desses caras aí que está pregando, viajando o Brasil e a esposa fica dentro de casa? A esposa tem que estar ao lado do marido. Você viajou para pregar, leva a tua esposa. Zípora, mesmo sendo uma midianita, ela entendeu a importância da aliança com Deus. A fé vai além da cultura. A fé vai além da tua língua. A fé vai além do país aonde você mora. A fé transcende a cultura de um homem e de uma mulher. A fé não tem bandeira. A fé não tem cor. Ele era casado com uma midianita. Olha, Moisés só não morreu por causa da mulher dele, por causa de Zípora. Você já ouviu algum pregador pregando esse detalhe da palavra de Deus? Está aqui na Bíblia. Deus envia Arão para encontrar Moisés. Arão foi enviado para confirmar a ordem de Deus e a importância do apoio fraterno, da família. O seu irmão, ele vai contigo. Nós temos que aprender a compartilhar nossa chamada, nosso ministério com outros da família. Entendeu? Mas tem pregadores por aí, pastores por aí, acho que são semideus. Eles não compartilham a vida deles com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Eles abandonam todo mundo. E Deus disse: Arão, vai encontrar com Moisés. Olha, havia anos que Moisés não via Arão. O reencontro entre eles após décadas separa o passado da nova estação de Deus. Tem irmãos que não vê o outro irmão há mais de 20 anos. Tem irmão que não faz uma ligação para a irmã. Tem filho que não fala com o pai, não fala com a mãe. O Salmo 133 fala claro: ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A liderança de Moisés agora, ela seria compartilhada. O ministério nunca pode ser solitário, amados. Não. Agora Deus estava dizendo a Moisés: compartilhe o seu ministério com Arão. Compartilhe o seu ministério com Miriam, sua irmã. Compartilhe o ministério com sua esposa, com a Zípora. Compartilhe. Tem tanta gente da família que são egoístas. Vai, faça um pix para o seu papai. Faz um pix para sua mamãe. Diga: mamãe, eu senti de Deus em te fazer um pix de R$100 para a senhora comprar algo que você gosta.
Entendeu? Vai na loja, compra uma roupa para o seu pai, um sapato, uma roupa para sua mãe. Deixe de ser egoísta, você ganha bem, Deus te deu um emprego excelente. Agora você fica sendo esta pessoa miserável que você é. Deus disse a Arão: Arão, você vai ser o porta-voz de Moisés. União de dons. União de dons e funções, Irvan Lopes. Talvez você não pregue igual o pastor Abraão, mas eu não oro igual você ora. Talvez você não prega como eu prego, mas você canta. Noi Rosa, seja bem-vinda. Você gosta de cantar. E eu não sei cantar. Eu não tenho chamado para cantar. O meu chamado é pregação. Então Deus pega a língua de Arão e une com o dom de milagre de Moisés. Cada um numa função. E os dois irmãos agora se reencontram. Deus une pessoas para cumprir o seu propósito. Deus une pessoas para cumprir o seu propósito. Deus une você para orar por mim e une a mim a você para me orar por você. E os dois agora enviados. Arão e Moisés descem ao Egito. O modelo bíblico, 2 em 2. 2 em 2. A comunhão fortalece o chamado. Agora, eles estão organizados. Agora é respeito à liderança. Os sinais realizados diante do povo. A parte do milagre você deixa com Deus, né, Edson Viana? O que você tem que fazer é apenas fazer a sua parte. Você realiza os milagres através da palavra de Deus. E o povo creu e adorou ao ouvir que Deus ouviu a sua aflição. A fé nasce da esperança restaurada. Entendeu? Você precisa restaurar a tua esperança para que a tua fé nasça mais forte. Agora você está firmado. Agora você pode confiar. Deus agora está se movendo. Deus agora está se movendo. A adoração é a resposta natural de um coração que vê a mão de Deus se movendo. Eu estou vendo a mão de Deus se movendo, Noi Rosa. Edson Viana, a mão de Deus está se movendo. Agora a sua missão começa a gerar frutos. Porque você agora obedece. Os sinais. E você vê a proclamação da promessa.
Aleluia. Deixa eu terminar a live. O início da missão de Moisés ensina que a obediência a Deus não é feita de palavras bonitas, mas de atitudes. Atitudes concretas. Antes de realizar sinais diante de Faraó, Moisés precisou ajustar a casa dele. A missão dele foi confrontada. Ele teve que reencontrar o irmão dele, Arão. O chamado de Deus exige que estejamos em aliança com Ele em todas as áreas. Obediência completa. O povo creu, Deus foi adorado, a missão avança, não há espaço para desordem, porque a presença do Senhor está ali para agir. Para agir. Você aprendeu hoje à noite. Você aprendeu que áreas em sua vida ou família têm que ser corrigidas. Você aprendeu que o chamado exige santidade, obediência integral. Você aprendeu também que deve valorizar e escutar os conselhos, apoio de pessoas que Deus colocou ao seu lado para a jornada. Você aprendeu que você não deve temer o passado, porque Ele já cuidou de tudo, tudo que ficou para trás. Você aprendeu que você tem que confiar que nos momentos mais desafiadores Deus está preparando o terreno para que as pessoas vejam que há sinais de Deus em sua vida. Aleluia. Eu espero que esta mensagem possa ter tocado o teu coração. Amém? Deus abençoe vocês. Quando Deus se move, nada consegue pará-lo. Se você sente de Deus nos ajudar a manter esta programação no ar, entra no meu chat, aqui no Facebook. Você sabe onde é o chat? É lá no privado. E diga: Pastor Abraão, eu quero te abençoar. Eu senti de Deus de te abençoar. Então entre no chat, no meu Facebook, e lá você pode falar comigo, eu te darei como é que você pode fazer para me ajudar a levar a palavra mais adiante, tá bom? Que Deus te abençoe.